Pessoal, olha o naipe desse ministério, desse gabinete ministerial do Lula, né? Desse povo que está lá governando o nosso país. Veja o caso, por exemplo, do senhor ministro do Trabalho, Luiz Marinho, olha só, ministro do Trabalho no Brasil. Um cara que deveria estar empenhado, de acordo com as atribuições da sua função, do seu cargo, em promover o trabalho no Brasil, em gerar mais emprego, em facilitar a contratação, na verdade, é isso que se espera de um Ministério do Trabalho. Qual é a razão de existir de um Ministério do Trabalho no governo brasileiro, se não fomentar o trabalho e desenvolver a empregabilidade no Brasil, né? Pois é, essa anta, esse quadrúpede, esse animal de 4 patas desse Luiz Marinho, me vem com essas declarações que foram dadas aqui ao jornal Valor Econômico. Estou vendo no site Gazeta do Povo, mas você encontra lá no site Valor Econômico a declaração completa, a entrevista que fizeram com esse animal, com esse jumento desse ministro do Trabalho, que disse que se o Uber sair do Brasil, não tem problema nenhum, porque ele pede para os Correios criarem um aplicativo para as pessoas utilizarem aí no lugar do Uber. Que maravilha, né? O Correio funciona, que é uma beleza, uma maravilha, 100% de funcionamento. Pensa só você pegando carona remunerada aí, contratando uma viagem de urgência de última hora por meio de um aplicativo dos Correios, né? Faça-me o favor. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. E vamos dar uma olhada aqui brevemente nesses comentários do senhor Luiz Marinho. Olha só que coisa, né? Então, ele afirmou aqui as suas prioridades para o seu mandato aí como ministro do Trabalho do governo Lula, né? Então, os pontos, além da questão dos aplicativos, da regulamentação de aplicativos, do trabalho por meio de aplicativos aí, Uber 99, talvez aí o iFood, o Uber Eats, sei lá, esse negócio de entregas aí também, enfim. Além dessa questão aí, ele quer também revisar pontos da reforma trabalhista, ou seja, ele quer revogar a reforma trabalhista como um todo, piorar a situação do trabalho no Brasil, dificultar, voltar atrás do pouco que conseguiu ser feito lá durante o governo do Michel Temer. O povo fala que é uma beleza da reforma trabalhista como se fosse grande coisa, quando na verdade pouquíssimos pontos foram tratados ali, pouca coisa foi mudada, alguns aspectos foram sim flexibilizados, foi criada a questão do trabalho intermitente, mas no geral pouquíssima coisa mudou e o pessoal faz um estardalhaço danado com isso. Todos nós sabemos que é por causa da questão sindical, né? Mas então ele quer aí revisar alguns pontos da reforma trabalhista e quer também uma política de valorização do salário mínimo. Essas são as prioridades dele. Todas essas prioridades, sem nenhuma exceção, todas elas redundam em maior desemprego e menor quantidade de trabalho disponível para as pessoas, né? Olha que coisa, o que explica o ministro do Trabalho adotar esse tipo de postura, fazer esse tipo de discurso, elencar essas prioridades? Isso aí é coisa, vou falar sinceramente para vocês, é coisa de débil mental. Não tem como uma pessoa, em seu juízo perfeito, com um cérebro funcional, falar esse tipo de coisa, porque a essa altura do campeonato já está mais do que claro, está mais do que provado para todos, que esse tipo de política, esse tipo de medida estatal causa desemprego, diminui os salários como um todo, torna o trabalho mais precário e faz a economia como um todo, de forma geral, sofrer bastante, porque o trabalho é uma parte importante da economia. Então você reduz o poder aquisitivo do trabalhador no final das contas, você destrói vagas de emprego que eram importantes para o mercado antes, mas que se tornaram inviáveis, dada a grande quantidade de nova legislação trabalhista, enfim, você prejudica o mercado de várias formas e você prejudica os trabalhadores, que é exatamente o que aconteceria no caso do Uber. Porque para pensar, por que uma pessoa trabalha no Uber atualmente? Porque ela acha isso vantajoso. É a melhor opção que essa pessoa tem hoje. É a opção mais vantajosa, aquilo que melhor remunera esse indivíduo no momento, no primeiro momento aí. Talvez ele consiga algo melhor depois. Mas enquanto isso, nesse intervalo de tempo, o Uber é a melhor alternativa dele. E isso de fato se aplica a muita gente que se sustenta por meio do Uber, que complementa a sua renda aí por meio do Uber também. Então é algo que é muito bom
para aqueles que estão envolvidos ali, porque é a melhor opção que eles têm no momento. Se essa opção for tirada dessas pessoas, elas vão ter que trabalhar em algo que remunera menos ou não vão trabalhar, vão ficar desempregadas. Então essa é a melhor opção para os trabalhadores do Uber. Ninguém está lá obrigado, ninguém é escravo do aplicativo, que as pessoas optam por trabalhar lá, e esse arranjo tem funcionado muito bem para muita gente que consegue se virar bem com o valor que recebe lá do aplicativo. E aí, lá na entrevista do senhor Luiz Marinho com o Valor Econômico, o entrevistador levanta essa questão, né? E aí, quais seriam os impactos de uma saída do Uber aqui do Brasil? Porque se você regulamenta esse aplicativo que hoje funciona, é viável, sem regulamentação, você pode tornar esse aplicativo inviável. A gente não sabe para onde essa coisa vai caminhar, o quanto isso aí poderia impactar negativamente na saúde financeira da empresa a ponto de que a própria atividade dela se torne inviável e aí não vale mais a pena a empresa continuar no Brasil. Então ela simplesmente sai do Brasil e todas essas pessoas ficam desempregadas. Qual seria o impacto disso, o impacto econômico aqui no Brasil? Isso foi perguntado para o senhor Luiz Marinho. O que essa anta respondeu? Ah não, se isso aí acontecer, se o Uber sair do Brasil, a gente cria um aplicativo e coloca no lugar. Aplicativos existem aos montes. Eu peço para os Correios, aí olha só o que ele disse. Posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir. É claro, porque basta ser uma empresa de logística para você fazer um aplicativo igual o Uber. 1000 empresas de logística no Brasil, nenhuma criou um aplicativo até então. O Uber, que tem o know-how, e outros aplicativos, outras empresas desse setor aí, eles que têm um know-how para fazer isso aí acontecer. Ah, uma empresa logística, então vai conseguir fazer um aplicativo igualzinho. Não é bem assim que a coisa funciona, ainda mais se tratando dos Correios, uma estatal, uma empresa que é conhecida por sua baixa eficiência, uma empresa que é conhecida por estar tomando um pau de outras transportadoras, de outras empresas de logística, inclusive. Então, como que esse indivíduo aqui, desprovido de inteligência, consegue me afirmar uma coisa dessas? Ah não, vamos criar um aplicativo, os Correios vão fazer um aplicativo aí, porque eles são uma empresa de logística muito boa, funciona bem pra caramba e vai sanar todas as necessidades do mercado consumidor. É mesmo um brincalhão. Esse senhor Luiz Marinho é um cara que está lá apenas para destruir o trabalho no Brasil. Não tem outra explicação. Às vezes eu acho que isso aqui não é coisa de falta de conhecimento, de ignorância em matéria econômica. Eu acho que isso aqui é mais sadismo, vontade de fazer o mal, vontade de prejudicar as pessoas, vontade de tornar as pessoas mais pobres, porque nada explica tamanha burrice, nada explica tamanha incompetência, tamanho desconhecimento do funcionamento do mercado de trabalho. Todo mundo a essa altura do campeonato já sabe que se você artificialmente torna os vínculos trabalhistas mais caros, em qualquer setor que seja, você diminui a quantidade de emprego disponível, porque esse emprego agora está mais caro, sem que ele redunde em uma maior produtividade para a empresa. Então a empresa vai ter a mesma receita, porque a produtividade dela é a mesma, mas ela vai ter mais gastos com mão de obra. Obviamente ela vai precisar reduzir o quadro de funcionários, isso vai prejudicar a atividade da empresa, vai prejudicar as pessoas que vão perder o emprego, vai prejudicar o mercado consumidor, que vai ter menos disponibilidade de produtos ou um produto mais caro no final das contas. Isso vai prejudicar a economia do país como um todo. Por que você acha que países que têm uma legislação trabalhista bastante restrita, bastante impositiva, têm dificuldades de crescer economicamente? Mesmo países desenvolvidos que estão nessa situação ficam patinando no lugar, não conseguem crescer economicamente. Porque esse tipo de coisa atrasa a economia. O que a economia precisa para crescer, para se tornar pujante, para se tornar rica, é liberdade. Liberdade para empreender, liberdade para contratar, liberdade para ser contratado. Porque o que esse senhor aqui quer, no final das contas, é que pessoas não tenham a liberdade de escolher trabalhar para o Uber sob essas condições. Elas são obrigadas a trabalhar sob condições X que serão estabelecidas pelo Estado. Então o mercado precisa de liberdade para gerar riqueza, para gerar crescimento econômico, para tornar a sociedade mais rica, mais bem desenvolvida. Foi isso o que enriqueceu as sociedades ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos. Não foi a ação estatal, não foram leis restritivas do trabalho, foi a liberdade econômica. E é disso o que o Brasil precisa para crescer economicamente. Mas, infelizmente, nós somos a terra da lei trabalhista. Temos a maior parte dos sindicatos do mundo, acho que são 90% dos sindicatos que existem no mundo,
mundo, temos a maior parte dos processos trabalhistas, acredito que também 90% dos processos trabalhistas no mundo, então tem algo muito errado aqui no Brasil em matéria trabalhista, em matéria da forma como o emprego é gerido aqui neste país. Isso precisa mudar para o país crescer, para o país se desenvolver. Infelizmente estamos muito longe disso. Eu trabalho todo dia, eu lido todo dia com legislação trabalhista e eu sei o quanto essa loucura jurídica atrapalha o desenvolvimento do país, o quanto isso prejudica o emprego, enquanto isso torna as pessoas mais pobres, os trabalhadores mais pobres, no final das contas, porque a empresa, como ela tem um custo trabalhista muito alto, atrelado ao ato de registrar um funcionário, de contratar um funcionário, ela precisa diminuir o salário do funcionário no final das contas para que a sua atividade econômica continue viável. Então a empresa gasta dinheiro com o trabalhador, mas o trabalhador recebe pouco, porque o Estado está aí no meio tomando os recursos para si. E essa declaração insana desse quadrúpede, desse ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho do governo Lula, é apenas mais uma prova de que o Brasil caminha sempre nessa direção. Dificultar ainda mais as relações trabalhistas, prejudicar ainda mais o trabalhador brasileiro, impondo um monte de regras arbitrárias que ninguém pediu, ninguém requisitou. Todo mundo estava trabalhando muito bem ali com o Uber, levando numa boa essa relação trabalhista aí. Vem uma anta dessa aqui, querer atrapalhar essa história, querer prejudicar todo mundo. Uma lástima, lamentável, mas nada do que eu já não esperasse do governo Lula. Vem muito mais aí pela frente, pode ter certeza. Mas aí, o que você achou da declaração do senhor Luiz Marinho? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário aí embaixo, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.